A ideia, Oi, Ricardo, todo mundo. Oi, Hélio. Oi, Carla. Olá. Carla já fiz muita propaganda dela, né? Com toda razão, vocês vão ver. Bom, eu vou começar então. Boa noite a todos que estão aqui conosco hoje. Hoje nós estamos celebrando, eu acho que é uma celebração, não sei qual, mas é o 10º Book Club do Genan, é o 10º encontro desse Clube do Livro, né, um espaço para partilha de leituras sobre saúde e doença, que tem sido uma espécie de bálsamo aí, pelo menos para mim e para a Andrea, posso falar por ela também, talvez pelo grupo, pelo Genan, nesse tempo aí de isolamento, porque, de certa forma, nos acolhe e nos faz pensar sobre algumas coisas que são relacionadas a esse tempo e a esse espaço que a gente vive, e outras que são relacionadas à nossa humanidade, né, algo mais geral aí, da nossa vida como seres deste planeta, né, como seres humanos deste planeta. Eu hoje estou muito alegre, muito feliz por estar aqui, porque quem está conosco hoje é minha querida Carla Quinzo, minha ex-aluna, ex-orientanda, né, que está comigo, assim como a Andrea, né, há muitos anos, já nem lembro mais quantos, Carlinha, desde a graduação, né, Carla fez a graduação, o mestrado, eu o doutorado comigo, ela é minha filha do coração mesmo. O professor João Alexandre Barbosa, um dos grandes docentes da Faculdade de Letras da USP, que foi da minha banca de mestrado e que tinha sido orientador do meu orientador, nessa minha banca de mestrado, disse assim que estava muito feliz porque se um orientando é um filho intelectual, eu então seria uma espécie de neta intelectual dele, né? Então a gente tem essa relação muito amorosa com aqueles que, de certa forma, vieram de nós, né, porque tiveram essa relação muito próxima de orientação, né, de formação mesmo, né, como a Carla e outras pessoas aqui, né, então estou super feliz e muito orgulhosa de ter essa minha filha intelectual aqui hoje com a gente, muito orgulhosa dela e dizendo que ela é o que ela é, claro, dentro do escopo dos anos de formação da Carla, mas é o que ela é, porque ela é mesmo. Muito mais do que isso, muito mais do que eu poderia até imaginar, né? Carla teve uma formação na Escola de Comunicações de Arte, prévia à formação em letras. Ela é atriz, formada pela ECA, dramaturga, escritora de peças teatrais, já teve, pelo menos que eu saiba, né, acho que eu ouvi até outras, mas as que eu tenho assistido, 2 peças muito importantes, na minha consideração, sendo levadas aos palcos de São Paulo. A primeira que eu vi foi A Mulher que Digita, uma peça bastante contundente a respeito de um momento de violência externa, ao qual a gente não tem acesso como espectadores, a gente só ouve e sabe que está acontecendo, e a respeito de uma relação entre 2 mulheres, que são a escritora e a mulher que digita, né, e a relação delas entre elas, e também com essa violência que as acomete, né, e frente à qual elas têm que se posicionar, né. A Mulher que Digita, eu acho que foi encenada, se não me engano, em 2017, a Carla vai me corrigir se eu estiver errada, e no ano passado, foi aos palcos do Sesc, A Mulher que Digita também foi no Sesc, foi aos palcos do Sesc no ano passado, a peça Fronteira, que é uma peça da qual eu tenho falado bastante, que, inclusive, nas minhas aulas, já comentei até aqui do Fronteira, porque, na minha opinião, é uma peça que propõe
na sua encenação, o espaço de fronteira como um espaço de relação. Eu digo sempre que o Genan é um grupo de fronteira, o que a gente faz aqui é uma ação e atitude de fronteira, né, entre grandes áreas do conhecimento, e que muitas vezes a gente não reconhece a fronteira como um espaço de convívio, de ação, de cultura, mas que, do ponto de vista mais literal e do ponto de vista mais figurado, o mundo que se descortina diante de nós hoje em dia é um mundo em que a fronteira tem de começar a ser considerada como um outro espaço, digno de nota e digno de ser habitado. Então, a Carla é também escritora de livro infantil, a Carla é poeta, já tem 2 ou 3 livros de poesia publicados, o último foi Satélite, é um livro maravilhoso também. A Carla é doutora, né, em Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, uma tese belíssima a respeito do Joaquim Pedro de Andrade, né, cineasta Joaquim Pedro de Andrade, e sobre as imagens melancólicas no Joaquim Pedro. Enfim, eu poderia ficar as 2 horas falando da Carla, mas eu prefiro que vocês escutem a Carla, em vez de eu ficar aqui falando dela, porque eu acho que vocês vão sair mais enriquecidos do que me escutando, assim, falar dela, né? Nesse meu discurso amoroso, né? Fragmentos do meu discurso amoroso. Então, a Carla vai trazer para a gente um pouco hoje, né? Foi uma sugestão dela para esse book club, dela e do Marcos, marido dela, que é diretor de teatro e dramaturgo também, a quem eu agradeço a indicação do texto. Aí agradeço também a Carla estar aqui hoje, porque se a Carla está aqui hoje, provavelmente o Marcos está cuidando do João, que é o bebezinho da Carla, que não tem nem 1 ano, né? Tem 9 meses o João, Carlinhos? 8. Pois é. E então agradeço a eles e a escolha também, a indicação do texto do Pirandello, que era um texto que eu gostaria mesmo de que a gente conversasse, né? O Homem da Flor na Boca, mas que eles também se lembraram, e, enfim, a Carla se dispôs, assim, super prontamente a estar aqui com a gente, falando um pouco desse texto, e também nos disponibilizou a tradução, né, ela conhece o tradutor, então, tudo isso eu devo a ela hoje, aqui com a gente. Carlinha, um book club é um espaço não acadêmico, é um espaço mais informal, a gente não espera que seja uma aula formal, tá? A gente é um espaço mesmo de partilha das nossas experiências, então você fica à vontade para, enfim, trazer para a gente um pouco da sua, tá bom? Uhum. Obrigada. Queria agradecer o convite da Fabi, foi bastante, sei lá, importante para mim reler esse texto. O Homem da Flor na Boca foi o primeiro texto que eu li do Pirandello, há mais de 20 anos atrás, quando eu estava quando pensei que eu queria prestar a Escola de Arte Dramática da USP, e era um texto que estava lá como leitura obrigatória para admissão. E então eu li com 18 anos, muita coisa me chamou a atenção nesse texto naquele momento, a síntese, é quase como um poema, né? Um poema em cena. E aí reler 20 anos depois, e pensando no Genan, pensando nisso que você falou, Fabi, do espaço de fronteira, né? De fronteira de desse local de choques e contaminações de conhecimento, fiquei pensando que tem muita coisa interessante que dá para gente conversar sobre o texto. Eu só queria dar uma situada assim no Pirandello e os caminhos que levaram a ele a esse texto, e aí queria até propor uma pequena leitura dramática depois de um fragmento de uma outra peça dele, aí a gente pode abrir e falar sobre O Homem da Flor na Boca. Deixa eu marcar só o meu tempo para não me exceder. Então, eu agradeço muito assim, o convite. Foi uma bela incursão assim, no mundo do Pirandello, novamente.
Então, Pirandello, ele é um escritor siciliano, né? Ele nasceu numa cidadezinha próxima a Agrigento, chamada Caos, o que é incrível, porque eu separei um fragmento de uma pequena novela dele que ele fala: no princípio era o caos. Ele tem toda a filosofia pirandeliana que surge dessa ideia do movimento, da fluidez da vida e daquilo que é fixo, que, e que para ele é a morte, enfim, é o que é artificial. E aí ele nasce numa cidade chamada Caos, numa família relativamente abastada, né? O pai era dono de minas de enxofre, a mãe era de uma família burguesa bastante abastada. Então, ainda que ele não tivesse livros em casa, não fosse uma família de leitores, ele era um cara muito interessado em leitura. E aí ele escreveu a primeira peça dele, que foi uma tragédia, com 12 anos de idade, que infelizmente foi um texto que se perdeu. E, e isso leva ele, anos mais tarde, a fazer faculdade de letras em Roma e começar a escrever. E aí é um desses escritores sem fronteira nenhuma, né? Porque ele tem livros de poesia, tem 5 livros de poesia, eu anotei aqui 7 romances, 251 novelas que ele depois compilou, mais de 40 textos de teatro e ainda fez uma incursão breve assim pelo cinema, tentando adaptar peças dele, mas ele é sobretudo conhecido como dramaturgo, né? E dono de muitas, assim, dono não é uma palavra boa, mas criador de uma profusão de personagens diferentes, por isso ele é considerado um autor difícil, né, de enquadrar no movimento literário, assim. Mas dá para a gente ir traçando brevemente os caminhos que levaram ele ao Homem da Flor na Boca. Então, o jovem Pirandello, assim como escrevendo, ele no início ele se liga ao movimento italiano chamado Verismo, né, que é um movimento literário da segunda metade do século XIX, que se liga ao naturalismo francês, né? Tem o Zola como mestre, e que tenta entender o homem a partir da realidade social, né? Por uma narrativa que prima por uma fidelidade, sexo é possível, ao real, a uma verdade dos fatos. Mas ainda assim, ele é um escritor que mesmo ali contaminado pelo verismo, ele escreve de modo muito diferente dos escritores contemporâneos ali. As personagens dele, elas ainda que elas estejam fadadas ao fracasso, elas tentam se rebelar, elas tentam entender, elas tentam lutar contra aquele estado de coisas. E aí, ao longo dos anos, ele vai se afastando desse movimento, ele vai criando um movimento próprio que tenta entender a mutabilidade das coisas, aquilo que é aquilo que é justamente fixo, as máscaras, as convenções, a fátia, né? E tenta fazer uma reflexão sobre as aparências. E aí ele escreve 2 ensaios que são muito importantes. Um que chama A Arte e a Ciência, que eu não me lembro, acho que eu não notei de que ano é, mas o mais importante é o Lumorismo, que é um ensaio sobre o humor, o humorismo, que ele começa a escrever em 1908 e depois ele retoma esse ensaio em 1920, né? Então são anos dedicados a pensar sobre uma espécie de filosofia pirandeliana, um olhar sobre o mundo a partir do humor. E aí, nesse ensaio, ele faz uma oposição maravilhosa entre o cômico e o humorismo. Então, o cômico seria, assim, em linhas gerais, uma percepção do contrário, então, que leva a gente ao riso,
e o humorismo seria um sentimento do contrário, que levaria a gente à compaixão. Então, um primeiro olhar sobre um fenômeno, um primeiro olhar sobre uma cena, ele dá o exemplo dessa mulher, eu vou ler esse fragmento. Por exemplo, uma mulher muito velha vestida como uma cocota, alguma coisa desajustada, né, fora do lugar. Então a gente tem uma percepção ali que num primeiro momento gera riso, né, uma figura inadequada, mal agembrada. Isso seria um efeito cômico. Mas à medida em que a gente aprofunda o nosso olhar sobre essa cena, sobre essa mulher, sobre essa personagem, essa figura, esse ser, à medida que o nosso olhar vai penetrando nessa imagem, a gente fura essa primeira superfície que nos é dada e a gente consegue talvez aferir por que ela está vestida assim, o que levou essa mulher a isso. Isso começa a gerar será que ela está, como ela está se sentindo? Será que ela está se sentindo estrangeira em si mesma? E aquilo começa a gerar um sentimento do contrário que ele fala. E aí seria o efeito do humorismo. Eu vou projetar um pequeno fragmento em que ele fala sobre isso. Se der algum problema, eu grito, tá, Andréia? Permitir. Tá. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Não. Agora sim. Tá. Então, o humorismo. Aí ele fala: vejo uma velha senhora com cabelo pintado, todo lambuzado, sabe-se lá de qual horrível pasta, e toda desalinhadamente empetecada e vestida com roupas juvenis. Começo a rir. Sinto que aquela velha senhora é o contrário do que uma velha senhora de respeito deveria ser. Posso, assim, à primeira vista e superficialmente, deter-me nesta impressão cômica. O cômico é exatamente uma percepção do contrário. Mas se agora intervém em mim a reflexão e me insinua que aquela velha senhora talvez não tenha nenhum prazer em se enfeitar assim, como um papagaio, mas que talvez sofra com isso, e o faça apenas porque se engana piedosamente que enfeitada assim, escondendo dessa forma as rugas, os cabelos brancos, consiga manter o amor do marido, muito mais jovem do que ela, então não posso mais rir dela como antes, porque justamente a reflexão, trabalhando em mim, me faz ir além daquela primeira percepção, ou melhor, mais fundo. Daquela primeira percepção do contrário, me fez passar a este sentimento do contrário. Está toda aqui a diferença entre o cômico e o humorístico. Tá. Aí eu quis ler isso, porque eu acho que tem bastante a ver com o trabalho que ele faz no Homem da Flor na Boca, né? E aí, por volta desse momento que ele escreve, né, Il faut, acho que é assim que fala, né, Mathieu Pascal, o falecido Mathieu Pascal, que é essa personagem que é o Mathieu, que é dado como morto, e aí ele vê nisso uma oportunidade para forjar uma nova personalidade. Então é uma espécie de homem duplicado, mas que não dá certo, enfim. Então tem essa ideia da máscara, da personalidade do homem não ser apenas um, dele ser múltiplo, né? Começa a aparecer aí, é uma coisa cara ao Pirandello, né? Essa ideia da impossibilidade do homem ser um, do ser um, né? Da mulher ser uma. Então esse homem duplicado,
E 20 anos, quase 20 anos depois, ele demora 10 anos para escrever o Um Nenhum 100.000, que se o falecido Mathieu Pascal é o homem duplicado, o Nenhum 100.000 é o homem fragmentado, né? E aí essa figura que é esqueci o nome da pessoa, Vitangelo Moscarda, que aí tem uma completa dissolução do eu, né? Porque ele se dá conta a partir do olhar do outro, né? Tem esse olhar, isso é muito importante no Pirandello, esse alguém que olha e determina e causa uma crise em quem é olhado, né? Essa que é a mulher dele, olha para ele e percebe que ele tem um nariz, acho que faz tempo que eu li, nariz torto, uma coisa assim. E isso faz com que ele fale, eu não sei aqui mais quem eu sou. Aí ele se fragmenta, né? Ele se dá conta de que ele não é que ele não é aquele que ele conhece, que ele se sabia. E aí ele se fragmenta e por fim ele se dissolve, né? Aí é o nenhum. E aí, digamos, seria o homem estilhaçado, né? O nenhum 100.000. Eu separei também um fragmento de uma novela dele, que ele tem tantas novelas, em que ele fala um pouco dessa ideia da fluidez e da fixidez, sei lá, não sei se essa palavra, que, e dessa impossibilidade absoluta do homem, do ser estar preso numa forma fixa, né? Seja a partir do lugar social, seja a partir de uma impressão pessoal, de um olhar do outro, essa forma, essa máscara é alguma coisa morta, né? Então, ele fala um pouco disso nesse fragmento que eu vou projetar também agora, que é bacana ler vários... Já que é um autor que tem uma produção tão diferente, tão vasta, é legal trazer pequenos trechos de outros textos dele. Opa, não é isso. No princípio era o caos. Aqui. Aí ele fala, acho que é Latrapola, né, Fabi, que fala, é o nome do... Ou Latrápola, não sei, dessa novela. Latrápola. Como se fala agora, meu Deus, esqueci, armadilha. Latrápola. Tá, Latrápola. Então, no princípio era o caos. Entretanto, o Espírito de Deus não fluía sobre ele para ordená-lo. O caos era um enorme fluxo incandescente em que tudo fervia sem corpo, indistinto e atemporal. Algumas partes do fluxo corrente pararam, solidificaram-se, tomando forma. Essa forma foi a armadilha que envolveu gradativamente a matéria ardente, congelando-a, solidificando-a. O fluxo era a vida primitiva do homem e das coisas. A forma foi a morte. O nascimento do homem, da terra, dos astros, portanto, foi a morte da grande vida universal. O que chamamos de vida é, portanto, a morte do fluxo original, prisionada pela forma e pelo tempo. Um texto curto e, né, assim, é um abismo, pequeno abismo. É. E aí eu penso que para relacionar um pouco com esse pequeno fragmento dessa novela em que ele fala sobre forma fixa, morte, fluidez, vida, eu trouxe um pedacinho, eu recortei um pedaço dos 6 personagens à procura de um autor, que é, acho que, a peça dele mais famosa, né, mais célebre, assim, que foi um marco na dramaturgia, porque é um grande metateatro, ele quebra com todas
convenções que na época eram muito fortes, né, de texto burguês, dramático, em cena, quarta parede e tal, traz as personagens para a cena, convoca, que é a vida fixa, convoca a companhia de teatro a, a, a se relacionar com aquelas formas e a se repensar a partir disso, faz um grande melodrama, é uma grande peça que eu reli também, falei, uau, eu tinha me esquecido quão forte era, e tem um fragmento ali em que ele rediz com outras palavras, dramaticamente, com graça, né, com humor, essa mesma ideia do caos e da, da, da forma e da máscara que ele diz nesse fragmento da novela. Daí o que eu ia propor aqui, para ficar mais, já que a gente está no âmbito do teatro, ia propor uma leitura dramática. Assim. São dois atores, né? O pai, que é uma personagem, em busca de um autor, e o diretor. Então, mas mulheres podem ler, por favor. Então, eu queria pedir duas voluntárias, dois voluntários, um casal, enfim, que pudesse ler. São 3 páginas, e a gente pudesse ouvir. Eu leio as rubricas, acho que tem rubrica nesse fragmento, para a gente reouvir essa ideia a partir do drama. E aí a gente parte para o Homem da Flor na Boca. Alguém se dispõe a essa tarefa? Bacana, eu adoro. Mas eu não vou me dispor, eu vou deixar as outras pessoas se colocarem primeiro. Quer dizer, eu posso até me dispor, Isso, mas depois, se não isso. tiver ninguém. Vamos, povo das letras e da medicina. É um texto curto. Eu posso ler, Carla. Legal. Aonde que tem o texto? Aonde que está o texto? Eu vou projetar. Da Lígia, tudo bem? Tudo. Então, a Lígia, você quer ler o diretor ou o pai? Tanto faz. Pode escolher. Tá bom, então lê o diretor. E aí eu preciso de alguém para ser o pai. Eu leio as rubricas. Adoro. Coragem. Oi, boa noite. Eu posso ser o pai. Meu nome é Nayara. Tá bom. Adoro mulherada. Então eu vou projetar, tá? Nayara lê o pai. Aqui, fragmento. Vou começar daqui, tá? Os atores tornam a rir, enfim, é uma rubrica que se relaciona a uma cena que acabou de acontecer. Então, o diretor aborrecido. Mas isso já se disse ainda há pouco. Vamos recomeçar? Não, não. Não queria dizer isso. Ao contrário, eu o convido a sair deste jogo. Olhando a primeira atriz como para prevenir. De arte, que o senhor costuma fazer aqui, com seus atores. E pergunto-lhe de novo, seriamente, quem é o senhor? O diretor voltando-se para os atores, quase embasbacado e ao mesmo tempo irritado. Oh, mas olhem que é preciso ser muito cara dura. Inculca-se como personagem e vem perguntar-me a mim quem sou. Pai digno, mas sem soberba. Uma personagem, senhor, pode sempre perguntar a um homem quem ele é, porque uma personagem tem, verdadeiramente, uma vida sua, assinalada por caracteres próprios, em virtude dos quais é sempre alguém, enquanto que um homem, não me refiro ao senhor agora, um homem, assim, genericamente, pode não ser ninguém. Sim, mas o senhor pergunta a mim que sou o diretor, o chefe da companhia, compreende? O pai quase em surdina, com melíflua humildade.
apenas para saber se realmente, tal como é agora, o Senhor se vê, como vê, por exemplo, na distância do tempo, o que era em outra época, com todas as ilusões que então se forjava, com todas as coisas dentro e em redor de si, como então lhe pareciam, e eram realmente para o Senhor. Pois bem, tornando a pensar naquelas ilusões que agora o Senhor não mais se forja, em todas aquelas coisas que agora não lhe parecem mais como eram para o Senhor em outro tempo, não sente faltar-lhe, já não digo essas tábuas do palco, mas a própria terra, debaixo dos pés, considerando que, do mesmo modo, este, como o Senhor se sente agora, toda a sua realidade de hoje, assim como é, está destinada a parecer-lhe ilusão amanhã? O diretor, sem ter entendido bem, no aturdimento da capciosa argumentação. Diretor. Bem, Acho que é o o que diretor. pretende concluir daí? Oh, nada, Senhor. Fazê-lo ver que, se nós, indica-se, Desculpa. Indica-se e as outras personagens. a não ser a ilusão, não temos outra realidade. É conveniente que o Senhor também desconfie da sua realidade, desta que o Senhor hoje respire e toque em si, porque, com a de ontem, está destinada que amanhã descubra. Peraí, que já sumiu para mim aqui. Descubra que não passa de ilusão. Diretor resolvendo levar em troça. Ah, muito bem. E diga, ainda mais que, com essa peça que vem representar aqui, diante de mim, o Senhor é mais real e verdadeiro do que eu. Pai, com a máxima seriedade. Mas não há nisso dúvida alguma, Senhor. Ah, é? Julguei que o tivesse compreendido desde o princípio. Mais real do que eu? Se a sua realidade pode mudar de hoje para amanhã, Mas se sabe que pode mudar, é claro. Muda continuamente, como a de todos. Pai com um grito. mas a nossa não. Está vendo? A diferença é esta. Não muda, não pode mudar, nem ser outra. Jamais, porque já está fixada. Assim está, para sempre. É terrível, Senhor. Realidade imutável que devia dar-lhes um arrepio ao aproximarem-se de nós. O diretor, de repente, pondo-se diante do pai, com uma ideia que lhe surgiu. Eu queria saber, porém, quando é que se viu um personagem sair do seu papel e pôr-se a perorar assim, como o senhor está fazendo, e a propô-lo, a explicá-lo? Pode dizer-me? Eu jamais o vi. É isso, gente. Obrigada. Tá ótimo. Deixa eu fechar aqui. Obrigada. É super difícil pegar um texto assim de repente e ler. E aí, bom, mais uma vez aqui reaparece, né, a ideia da vida, que o título é Os Seis Personagens à Procura de um Autor. Eu peguei um fragmento da peça de teatro. Então reaparece, né, a ideia da máscara, que é a personagem, então ela é fixa, ele fala, tem mais realidade porque porque é fixa, né? E o diretor, que ele se fala, mas eu sou o diretor da companhia, e que a personagem fala, mas você não era assim, você não era essa figura antes, né? E talvez você não seja, não vá ser, você não é apenas isso, é isso que ele está falando, você é móvel e a gente é fixo. Então, reaparece aqui dramaticamente um pouco do que aparece dessa ideia de mobilidade e fixação.
no ensaio do humorismo e que aparece aquele pequeno trecho que eu recortei da novela lá, Trápola. E bom, aí acho que as personagens pirandelianas habitam esse lugar, né? Essa luta entre a estaticidade da forma e os impulsos interiores que são móveis. E aí, por fim, assim, vai chegando num momento da vida, da escrita do Pirandello, em que as personagens vão se dando conta de que talvez elas não vão conseguir se adaptar a essas máscaras, nem zombar humoristicamente delas. Então, há um momento em que algumas dessas personagens, em alguns desses textos, elas tiram a máscara e se revelam na sua existência mais frágil e dolorida. E eu acho que é isso que acontece finalmente no Homem da Flor na Boca, né? Que é um texto de 23, então está mais ou menos ali, nesse momento entre o falecido Mathieu Pascal e o Um Nenhum 100.000, e que é um ato único, né? Quando a gente lê, são duas personagens em diálogo, mas vendo o vídeo do Cacá Carvalho, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, tempo, que é super curtinho, ele fala, né, que o diretor lá com ele propôs que tirasse a personagem do freguês e que o Cacá, como o Homem da Flor na Boca, falasse diretamente ao público. Então é um texto que permite isso, né, porque o freguês, ele nada mais é do que um narratário, assim, da confissão, né, do devaneio, desse homem. Então, também pode ser, essa peça tem ali uma possibilidade de metateatro, né, de rompimento de uma parede assim, que se estabelece entre o público e a cena. Mas são essas duas personagens que estão numa estação de trem ali, e aí a primeira rubrica já é muito interessante, já indica uma figura muito importante, assim, muito discreta e muito importante para a cena, né? Quase no fim do diálogo, na altura indicada no texto, aparecerá por 2 vezes um vulto de mulher vestida de preto, com um chapéu enfeitado com penas, já sem frescura. Eu achei meio estranho esse já sem frescura, aí eu peguei o italiano lá que a Fabi mandou. E aí estava lá, Convecchio Capellino dalle piume piangenti, né? Que é uma A gente é pena. tão lindo, né? Lindo, né? Essa imagem. Chorando, né? É a pena que chorava, né? Saída, né? Tem uma imagem muito bonita ali. Acho que, não sei se sei lá, eu acho super difícil traduzir, né? Eu não consigo criticar os tradutores, mas acho que não absorveu, assim, a imagem, que acho que é um detalhe, mas é super forte, né? Esse chapéu que chora. E essa figura, essa mulher, ao longo da cena, perturba profundamente esse homem, né? Ela fiquei pensando, um pouco como no Neon 100.000, essa mulher que olha para ele, que dá uma dimensão, encerra ele, engendra ele num lugar que ele está tentando escapar toda hora ao longo da peça. Ela lembra ele de uma existência, né? De uma forma, uma máscara, um lugar, assim, do qual ele tenta continuamente escapar na história em que ele vai contando e querendo ouvir desse homem. E uma das primeiras coisas que ele pergunta para ele, né, que ele fala para o freguês, logo na primeira página, assim, sabe o que eu faria no seu lugar, né? Com os pacotes lá, que o freguês está carregando para a mulher e tal. E aí começa ali uma possibilidade de ficção, né, de imaginar o que eu faria no seu lugar. E é como se uma pequena porta se abrisse ali, e esse freguês se torna uma possibilidade de projeção para ele, né, esse homem.
E é muito curioso, porque ao longo do texto, ele vai imaginando vidas possíveis para figuras estáticas, né? Então ele fala, se eu fosse esse tecido de seda, esse tecido de cetim, o que esse tecido de cetim imaginaria? Essa fita vermelha que as vendedoras manipulam. Depois ele fala, se eu fosse essa cadeira, né? Teria um prazer aquelas cadeiras, imaginar quem é o paciente que vai se sentar nelas, à espera da consulta. Ele imagina uma vida para essa coisa, esse objeto. E tem as fitas, tem a cadeira, e depois tem as casas, né? As casas de Avezzano, a casa de Messina. O que elas pensariam, o que elas fariam se elas tivessem a possibilidade de imaginar o terremoto. Então ele começa, ele devaneia a partir, ele imagina pensamentos, vidas possíveis para coisas, ele se projeta, né, nos objetos, projeta nesse homem, como se a ficção fosse um lugar possível para ele se comunicar com o mundo de novo, né, para ele resistir, para ele dar vida a mais uma faceta desse eu que ele recusa, que ele recusa assim que esteja aprisionado tanto pelo olhar da mulher, que é uma figura que lembra a figura da morte, né, vestido de preto e tal, e também esse eu que tá morrendo, né? E é um movimento muito bonito, assim, ao longo do texto. Começa com sabe o que eu faria no seu lugar? Uma conversa trivial. Aí ele começa a devanear, imaginar, a criar. Você não tem muita ideia de se é um louco, se é um... E aí o texto termina com um solilóquio que é uma confissão, né? Então ele fala, e aí é isso que eu digo, que eu acho que dessa luta da qual ele só pode sair perdendo, né? Com a morte, então ele vai do riso ao pranto, né? Que é isso assim, já que não me adapto a nenhuma máscara, já que não dá mais para zombar humoristicamente da vida, dos seus contrastes, da sua inexorabilidade, então é isso que está acontecendo. Então, ele tira a máscara e revela a sua humanidade assim, dolorida, né? É isso que eu tenho. Sabe esse bigode? É uma flor. Mas ainda assim ele nomeia a doença, né? A ferida metaforicamente, né? Ainda assim ali é um lugar de recriação, né? De reconfiguração do lugar de morte, assim, do lugar de um lugar fixo. E é isso, assim, é um modo de renomear os desastres do mundo, os desastres pessoais. Acho que, ainda que ele fale estou morrendo, eu estou criando, ainda é um lugar de criação possível, dolorido, mas com potência de criação. Por isso que eu acho que é muito forte esse final, assim, do texto. E é uma personagem, é muito bonito esse movimento, de se recusar a se aprisionar pelo olhar do outro, ou pelo olhar, qualquer olhar que seja da sociedade, dele mesmo sobre ele, né? Quando ele se fixa num lugar, ele parte para outro, né? Ele não se fixa em um lugar, ele vai indo de coisa a coisa, o olhar vai pingando no mundo e redimensionando o mundo a partir da ficção. Por fim,
para não me alongar muito mais, eu só queria dizer que relendo O Homem da Flor na Boca, eu me lembrei muito de um poema do Drummond que me lembra muito a Fabiana, a Fabi, porque e que está no meu doutorado. E aí eu queria ler o Confissão do Drummond, que está no Claro Enigma, e que tem um pedaço ali do meio que acho que diz respeito a essa nossa conversa. E aí eu vou compartilhar com vocês, que é bem pessoal mesmo. Eu até marquei em azul aqui. Confissão do Drummond. Não amei bastante meu semelhante, não catei o verme, nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras, melodiosas, tarde, ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego a talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. E na meia-luz, tesouros fanam-se os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem, e tudo que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios, de riso, entrega, amor e piedade. Não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo próximo. Não amei ninguém. Salvo aquele pássaro, vinha azul e doido, que se esfacelou na asa do avião. Aí é precisamente esse fragmento em azul, né, do que restou como compor um homem, e tudo que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios, de riso, entrega, amor e piedade, que é de fato impossível, né, de aprisionar alguém num único olhar, né. É isso. Acho que eu falei bastante. Ia ser legal ouvir as impressões e acho que tem super a ver, né, com o trabalho de vocês, assim, o Homem da Flor na Boca, essa coisa dessa possibilidade de se reinventar e de se rebelar um olhar, não sei, acho que tem coisas aí para pensar junto. Bom, Carlinha, lindo, né, tudo isso. O lindo é a poeticidade de tudo isso, né, enfim. É engraçado você falar desse poema, claro que eu lembro da tese e tal, mas eu me lembro de ler esse poema nos meus 16 anos, e justamente essa estrofe era a estrofe que me chamava a atenção. Engraçado, né? Eu acho que tem a ver comigo, sim. Tá certo. Bom, gente, eu queria abrir para vocês comentarem, perguntarem, colocarem suas impressões, comentários. É sempre muito rico esse momento. O povo hoje está quietinho. Eu vou tomar coragem, então. Opa, Má. Eu tô com saudade de vocês. É muito bom. A Má é contemporânea da Carla, né? Então, as duas conviveram. É verdade. Tem uma periquita aparecendo aqui. Ai, Arinha. Mas é que... Seja bem-vinda, querida. Peraí, gente. É que é difícil falar alguma coisa depois da análise da Carla, que a professora realmente, a professora Fabiana preparou a gente para algo profundo, impactante, né? E foi linda a análise, parabéns, Carla. E eu acho que, assim, eu não tenho algo assim a dizer propriamente ainda da análise, porque eu acho que eu vou ficar ainda um bom tempo com tudo isso na cabeça antes de conseguir elaborar alguma coisa, mas eu só queria, dizer que isso, de não aprisionar o olhar numa coisa só, é algo que tem realmente muito a ver com a professora Fabiana. Eu acho que ela faz isso por todas as filhas dela e com todos os textos que ela indicou aqui e ao longo da nossa vida. Imagina, que bonitinha. Vocês sabem que hoje eu acabei um pouco antes de
eu caí das minhas pernas hoje, um pouco, né, falando um pouco disso, porque eu estou trabalhando leitura dramática com o pessoal da graduação em letras, né, que é um projeto muito caro que eu tenho já há algum tempo. A Carla sabe, porque até trabalhou um pouco comigo no início da concepção de um projeto parecido, que era para ser uma outra coisa, e acabou não acontecendo, e ela e Marcos trabalharam comigo, Marina sabe também, né, porque eu acho que realmente essa coisa do botar, já falei isso algumas vezes, né, botar corpo no texto, botar voz no texto, botar sopro no texto, né, não é à toa que os gregos diziam que o espírito era soprado, né, para dentro do homem, né, faz com que a gente vivencie, né, o texto de uma maneira física, corporal mesmo, né, então é uma coisa, e é tão interessante, porque assim, eu estou ouvindo a Carla falar dessa questão do Pirandello, essa fixidez, né, das máscaras, né, dos papéis, versus a fluidez do ser, né, do humano, daquilo que é, né, e eu acho que isso é o cerne do teatro, né, né, a possibilidade de você, mesmo que performaticamente, né, mesmo que ficcionalmente, você não ser só você, né, você poder ser outros e viver outras vidas, outras concepções de mundo, outros modos de estar no mundo, né, e eu acho que num mundo tão dicotomizado, eu dizia isso hoje de manhã nas minhas aulas, um mundo tão dicotomizado, como a gente vive, né, tão polarizado entre o eu e o outro, né, e aquele que não sou eu, é o outro, e eu posso eliminar o outro de imediato, né, se ele não é o meu espelho, né, é tão importante essa discussão, né, porque a vida está na multiplicação, na multiplicidade, né? E não na repetição de mesmos padrões, modelos, identidades, etc. Essa é a minha concepção, né? E para mim, o teatro é viver esses muitos papéis, e eu acho que cada vez mais os jovens de hoje, essa sensação que eu tenho, se polarizam demais porque não lhes é dada essa possibilidade, né? Ou então eles não conseguem vislumbrar a possibilidade de serem diferentes deles mesmos, né? Eles ficam, eu acho que dentro do que a Carla está falando, fixos dentro daquilo que foi construído por si, pelos outros, como aquele sendo o seu papel, o que eu sou, o que eu acredito, o que eu não quero, o que eu não acredito, o que eu não aceito, o que eu aceito, quem sou eu, e quem não estiver comigo está contra mim, né? Que é o fundamento de todo fundamentalismo, né, que a gente vê hoje. E é tão engraçado que, um pouco antes de entrar aqui com vocês, eu caí das pernas, né, porque eu estou trabalhando isso com os alunos da graduação, e recebi um e-mail me dizendo, porque eu estava trabalhando questões de racismo com eles, em função de uma peça que a gente estava vendo, e aí eu estava dizendo que toda relação de racismo é uma relação violenta de ambos os lados, né? E acabei de receber um e-mail dizendo assim que os alunos, um grupo de alunos, achou as minhas posições racistas e que eu preciso esclarecer isso ao grupo, né? Então, é muito interessante porque assim, eu não estava tomando partido de nenhum lado, eu estava simplesmente colocando que a violência existe, porque ela é uma relação de violência, de todos os lados. Mas a dicotomização, ela é automática, né? Então, ouvindo a Carla falando, eu falei assim, que interessante, né? Como a gente vive cada vez mais, né? Essa peça tem 100 anos, né? O Pirandello tem 100 anos. E as pessoas estão cada vez mais, na minha visão, né? Engessadas, né? Nessas identidades únicas, né, aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, e a importância numa relação de saúde, por exemplo, eu estava discutindo um pouco isso com os alunos da medicina, que ontem eu fiz mentoria com os alunos da Faculdade de Medicina e com o Cícero, né, essa troca de papéis nas relações de saúde também, né, o quanto o cuidador consegue se colocar no lugar daquele que está sendo cuidado, né, e vice-versa, né,
e essas relações elas acabam se estabelecendo como relações de conflito, justamente por essa fixidez, né, por essa incapacidade, né, impossibilidade de sair do papel, né, de sair dessa máscara, né, que, como diz o Pessoa, fica colada na cara, né, e que eu acho que é exatamente isso que o Pirandello discute, e que bom que a gente tem a possibilidade de ser muitos, né? Como ele radicaliza, né, na obra dele, né? E que bom que isso pode acontecer, né, Má? E, cara, muito legal. Quem mais queria falar alguma coisa? Fica quietinho. Olá, boa noite. Obrigado, Carla, pela exposição. Então, eu não conhecia esse texto, né? E é interessante essa leitura que você faz. Eu li para um outro lado, acho que talvez influenciado pelas minhas leituras filosóficas, né? Porque eu não consegui deixar de ver uma relação muito direta com uma certa filiação heideggeriana, assim, ainda que ele possa nunca ter ouvido falar de Heidegger, nunca ter lido Heidegger, né? Mas a data que você disse, né, que é os anos 20 da publicação, é exatamente também a década em que Heidegger publica Ser e Tempo, né? E tem uma questão que ele coloca, né, que eu acho muito heideggeriano, né, que é a questão da compreensão do sentido a partir da percepção da finitude, né? Então, é quando a morte está rondando, né, que se percebe o sentido, e esse sentido da vida que eu achei muito interessante aquela imagem, né, que se devora a si mesma no seu próprio existir, né? Quer dizer, a vida que vai sendo, ao mesmo tempo que, se a gente quer aprisioná-la, e por isso eu achei muito interessante também aquela primeira questão que você colocou, né, daquele primeiro texto do caos, né, no começo do caos, porque se você tenta colocá-la numa forma, né, você perde exatamente o que ela tem de mais substantivo, que é o seu fluir, né, esse consumir-se a si mesmo não está vivendo, né, e ao mesmo tempo a percepção de que isso acontece nessas mínimas coisas, né, na cadeira da sala de espera, né, no gesto de enrolar a seda do vendedor, né, quando você de alguma forma tem essa percepção, né, do fluir da vida a partir dessa presença, desse espectro da morte, né? Só que a gente não tem isso no cotidiano, né? Quer dizer, recaído na imediatez, né? A gente muitas vezes dá a forma, né? Um lugar, né? Que joga o fluir da vida para, né? Né, para o obscuro, né, para o não perceptível, né, para o não iluminado, né. Então, eu achei hiper heideggeriano, assim, fiquei curioso de ler alguma coisa sobre possíveis conexões, né, e até pesquisando rapidamente, achei um texto que faz conexões entre Nietzsche, Heidegger e Pirandello, mas não li o texto ainda, né, fiquei curioso com essa perspectiva. Bacana. Eu acho que tem muito a ver. Você acha também, Carlinha? Você concorda com essa leitura? Sim, fiquei curiosa também com esse texto. Eu não sou uma leitora de Heidegger, mas sim, eu acho que tem essa compreensão da vida, né? A partir da morte, assim, tem um lugar ali dessa. Aquilo tudo se precipita porque tem uma flor na boca, né? Tem essa figura que ronda, tem essas paredes que vão sendo comprimidas ao redor dele, e aí é a vida tentando se reinventar dentro desse lugar aí que parece ser um lugar fixo, né? Mas, nossa, eu fiquei super curiosa. Se você puder depois compartilhar desse texto que você achou,
Nietzsche, Heidegger e Pirandello. Eu vou até ver se eu consigo botar. Agora, eu não sei da qualidade, viu, gente? Eu recém achei, enquanto estava me preparando para a reunião de hoje, né? E que eu não tive muito tempo, mas eu fiquei tão. Achei tão forte essa conexão que eu fui atrás. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para vocês. Pelo menos eu passo o autor aqui. Ele faz essa discussão muito baseado no texto o falecido Mattia Pascal, Conexões entre Literatura e Filosofia na obra de Luiz de Pirandello. Na verdade, são 3 autores, né? Ana Tarcísio Moraes Figueiredo, Tiago Gomes da Silva Nunes e Maria Simone Marinho Nogueira. Legal. É curioso, mas é que a gente fica tão imbuído, né, da questão heideggeriana do ser para a morte, né, que é difícil a gente observar um ser para a morte e deixar de pensar nisso, né, mas eu acho que tem, né, uma tentativa de reconfiguração do sentido da vida, né, e algumas falas, né, a respeito disso na peça também, né, de uma tentativa mesmo, a gente vê ele tentando perceber um sentido na vida e na morte, né, que sem dúvida tem a ver com a proximidade dela. E, claro, né, a figura da mulher, da esposa, né, que vive de preto, e ele sempre fala, né, que o incomoda exatamente o fato de ela colocar o dedo na cara dele e dizer, você está morrendo, eu quero morrer também, e tal, e lembrá-lo o tempo todo dessa condição, né, é algo que ao mesmo tempo incomoda, né, ao homem da flor na boca, porque ele quer evitar, mas é ao mesmo tempo que o move, né, porque muito provavelmente, acho que nesse sentido também, eu acho que o José Ricardo está falando tem muita conexão com o texto, porque ele só não é um homem comum, vamos dizer assim, um marido que fica em casa, né, com a esposa e tem uma vida, vamos dizer assim, vou usar a palavra, estou até com medo de usar essas palavras agora, porque eu vou falando essas coisas e as pessoas vão achando que eu sou assim, né, uma vida burguesa, né, como, né, ele só não é esse homem, a gente ontem estava falando da terceira margem do Rio, né, a terceira margem do Rio, do Guimarães, né, o pai também tem essa atitude de sair dessa condição, entre aspas, de normalidade social, a gente poderia dizer, né, e fazer uma coisa totalmente inusitada. O Homem da Flor na Boca, só a peça em si, e ele mesmo, só tem ação porque ele está diante da morte, e aí ele precisa sair de casa, e aí ele precisa observar a loja, e ele precisa ir ao café, e ele precisa falar com outros, quer dizer, o movimento, a ação só acontece pela consciência da finitude, né, que eu acho que é um conceito muito heideggeriano, nisso, né, de que o homem, na verdade, só dá sentido à própria existência se ele sabe, porque sabe que vai morrer, né, então tem bastante isso na peça mesmo, acho. E o falecido Mattia Pascal é isso, né, ele é dado como morto e a partir daí ele inventa uma nova... tem uma possibilidade de uma nova identidade, completamente livre, sei lá, que não dá certo, mas que a morte é um motor, né, que leva a essa reinvenção dele, a esse duplo aí. E na medicina, né, a gente tem se a gente lida o tempo todo, não só com digamos, a grande morte, né, ou a morte final, né, mas com as várias mortes que o adoecimento vai provocando nas pessoas, né? Quer dizer, o abandono de certos padrões anteriores, né, de estar no mundo e de lidar com a sua identidade, com as suas relações, né, que precisam ser, de alguma forma, reconstruídas, né, pela experiência mesmo da finitude, né, do fim de algo que vai convidar a um novo, né, a um novo sentido para as coisas, né? E acho que um dos pecados, entre aspas, né, que nós, profissionais de saúde, muitas vezes cometemos, né, é não perceber essa mudança, né, e até ao contrário, muitas vezes, se estabelecer uma espécie de camisa de força para isso, quer dizer, não,
a vida continua igual, bola para frente, tudo segue o mesmo e tal, né? Quando na verdade não é isso, de fato as coisas mudam, né? E mudam de que sentido, né? E como dar essa mudança, o sentido lá que o Gadamer fala da saúde, né? Que é saber juntar o fim com o começo, né? Então, como fazer de cada finitude dessa, cada pequena morte dessa, né? Uma nova oportunidade de vida, e nesse sentido de saúde, né? Saúde dentro das novas condições, né? Sim, eu tenho pensado muito nisso em relação até a essa história da pandemia, que, veja, é tudo muito conectado, né? Porque pode ser que para nós, que estejamos numa situação protegida, que não tenhamos nenhum doente de Covid, por exemplo, na família, né? A gente não esteja vivenciando isso de forma muito radical, mas quem está nas frentes de saúde, quem tem... Já conheço pessoas do grupo mesmo, da Vina, e outros que perderam pessoas próximas, né, com a doença e tal. Essa sensação de que a morte bate à porta, né, de que ela nos espreita e que causa um certo pânico, medo, né, ela está ligada à questão da doença também, né, então é assim, como é que você encara a doença como uma possibilidade concreta de finitude próxima, né, sua e dos seus próximos. E aí eu tenho visto muito isso, tem algumas pessoas falando, o mundo, essa coisa do novo normal, né, o mundo acabou, o mundo em 2021 não vai existir, umas coisas assim que às vezes a gente escuta, e aí eu fico me falando exatamente na linha disso que o Zé Ricardo está falando, na verdade o mundo acaba todos os dias, para muita gente, né, e pode não ser nenhum fim definitivo, mas os pequenos fins, né, todos os dias mundos se iniciam e acabam, né, e esse é o fluxo da vida, né, e não deveria ser um objeto de tanta... A Adu tem uma palavra para isso, que agora não me lembro direito, mas assim, que os médicos têm uma certa, ele diz, necrofobia, eu acho que é essa a palavra que ele diz, né, porque são profissionais ligados e até juramentados, né, no sentido de serem os que fazem a manutenção, vamos dizer assim, das condições de saúde e de vida, né, a morte acaba virando um fracasso, né, a ideia de que se alguém morre, isso é ligado à ideia de fracasso, né, e aí é difícil mudar um pouco essa visão, né, e perceber que as pequenas mortes, e até mesmo a grande, né, são condutoras do fluxo da vida. Na verdade é isso, né, como o Zé Ricardo falou, né, é vida e morte ao mesmo tempo, né, que é bastante importante, acho que a gente ter essa consciência, né. Quem mais quer falar? Eu tenho várias perguntas. Né? Eu queria fazer uma colocação, que eu acho que esse texto traz um outro aspecto em relação ao sentido de vida, né? Que justamente ele descarta todo o sentido de vida. Quando eu falo sentido de vida, é o porquê, né? A nossa vida, pelo menos na sociedade, ela é regida pelos porquês. Por que você faz isso? Por que você é assim? Né? E aqui ele fala exatamente o contrário. Ele diz, olha, não me interessa. Você foi lá no médico. Eu fui porque a minha filha estava dando. Não me interessa. Eu quero saber da cadeira. Tá? Então não tem... o sentido da vida aqui é viver. Não interessa por quê, não interessa... eu vou atrás da mulher que comprou a seda, eu vou atrás do homem que fez a compra, eu entro na casa dele, quer dizer, eu viro uma outra pessoa sem me perguntar por quê. Tá certo? Eu acho que esse sentimento de que vida não é uma coisa que precisa ser explicada, ou você ser como você é, não precisa ser explicado, eu acho que isso é uma coisa muito forte, né? Eu acho que, infelizmente, vai parecer pretensão, mas não é não.
a tradução, eu acho que ela perde muito, infelizmente. Porque esse texto... Olha, eu tenho que te falar que é verdade, Carla. Eu acho que você conhece o tradutor, né? Você tem que avisar para ele que ele precisa repensar algumas coisas. Olha só a pretensão. O Hélio já chega falando assim, não quero ser pretensioso. Eu já chego sendo muito pretensiosa, né? Mas tem algumas sutilezas que eu acho de linguagem que perde mesmo. Infelizmente tem. O meu chefe... Eu vou até falar um pouco disso depois, mas eu vou até apontar algumas coisas, não para criticar a tradução, mas porque eu acho que tem umas sutilezas ali que são interessantes. Que meu chefe costumava dizer tradutor e traditore. Você trai toda vez que você traduz. E eu acho que nesse texto tem muito disso, né? E além da melodia, né, do texto, isso a gente já viu no outro texto dele, né, da peste, e que ele tem uma forma de escrever que é muito melodiosa. É como a Carla falou no começo, é poética, parece que você está lendo poesia, não que você está lendo prosa. E essas coisas me chamaram a atenção. A outra coisa que eu gostei é essa, que minha mulher não nos ouça, porque ela está aqui do lado, mas ele coloca, quando ele coloca, a figura da mulher de preto, né, já com as penas, né, pendente, e aquela coisa toda. A primeira coisa que você imagina não é na esposa dele. Você imagina ela como sendo a morte. Quando ele vai falando, você percebe que ele está falando da esposa dele. E que para ele, apesar dela ser toda, como a Fabiana falou, a cuidadora, ela quer ele, ela quer cuidar dele, ela não quer que ele morra. Se ele morrer, ela morre junto. Quer dizer, todo esse cuidado, em vez de trazer para ele alguma coisa mais esperançosa, vamos dizer assim, ao contrário, isso afunda, né? Que é o que o Zé Ricardo falou em termos da medicina. A gente, como médico, muitas vezes não percebe que cuidado excessivo muitas vezes prejudica o paciente, porque o paciente se sente incapaz, mesmo sem perceber. E mesmo sem a gente perceber que está fazendo isso, né, o que a gente está colocando em destaque é realmente a incapacidade. É você tornar esse paciente rígido, você tornar esse paciente cada vez mais imóvel, que vai muito nessa ideia da Carla, que ela colocou no começo sobre a rigidez ser a morte. Que, aliás, é a única coisa rígida mesmo, né? Você sabe que quando morre, morreu. Não tem mais, não tem como mais se mover, né? Ela é realmente uma coisa fixa. Todo o resto pode ser mutável. Inclusive, nos 6 personagens à procura de um autor, você vê muito isso, né? Realmente, o ser humano é ser humano porque ele é mutável. Porque o que eu sou hoje não é obrigatoriamente o que eu vou ser amanhã, e eu tenho essa possibilidade de não ser. Enquanto que o personagem não tem possibilidades. E a hora que você morre, é exatamente isso, você não tem mais possibilidades. Agora, é muito interessante, Hélio, isso que você está falando, porque a provocação que eu acho que o Pirandello faz, diante dessa ideia de que quando você morre, você não ou quando você morre, você se inteiriça, né? Você se endurece, porque aí acabam as possibilidades de ser. O que ele fala, olha, mas tem situações em vida que são mais morte do que a própria morte, né? Então, a discussão, a provocação que ele faz para a gente, assim, olha, legal, mas existem certos engessamentos na vida que podem se assemelhar até, ou ser até piores do que o próprio engessamento da morte, como o tipo de engessamento que a mulher quer fazer com ele, né? Então, ele diz, a certa altura, ele diz assim,
por ela, e essa frase é literal, eu ficaria grudado na calça dela, na saia dela o tempo todo, né? Isso é um engessamento de um papel, né? De um tipo de papel. Você tem outros também, por exemplo, personagem que quando ele diz, tá, eu perdi o trem por quê? Porque eu tinha todos os pacotinhos, tal, e ele pergunta, o que eu faria? Ó, eu largava tudo lá, tá certo? Isso também é um engessamento. Você tem, para mim é uma situação muito nítida. Ó, quando você for na cidade, você faz isso, você faz, e assim vai. E ele se sujeita a isso. Quer dizer, o cara que está lá parado, ele é muito mais morto, vamos dizer assim, do que o cara que está para morrer. Exatamente. Eu acho que isso chama muito a atenção. E assim, o quanto a gente projeta essa rigidez nos outros, muitas vezes, o quanto os outros projetam essa rigidez em nós, e muitas vezes o quanto a gente acredita nessa própria rigidez, e o quanto ele está alertando porque essa rigidez é uma forma de morte também, né? De morte em vida, né? O tal, hoje eu estou pessoana, né? O tal cadáver adiado que procria do Fernando Pessoa, né? Você é a morte em vida também. Carlinha ia falar alguma coisa, que eu vi que ela pegou o texto. Não, eu fui reler essa parte, é divertida mesmo, porque ele fala, o que eu ia fazer, o que eu faria se eu tivesse deixado, se eu não tivesse levado os pacotes, né? Parece um labirinto, uma coisa assim, né? Que não tem solução, não tem remédio. Ele fala, elas iam gritar muito e eu ia me divertir com isso. A gente realmente se engessa, né, em vida. Assim, até a forma como ele descreve, né? Como é que ele estava com os pacotes. Ela foi colocando nos dedos até preencher tudo, 2 pacotes cada dedo. Quer dizer, é uma coisa muito rígida, é uma coisa muito estática, né? É uma prisão aquilo. E acho que isso tem muito a ver com aquilo que a Carla destacou no começo, né, da humorística, da diferença entre a percepção e o sentimento, né? Quando ela falou isso, eu lembrei um pouco do Poeta Fingidor, do Fernando Pessoa, quando ele fala, na dor lida, sentem bem. Eu achei que tem muito a ver. Sim, estamos pessoanos todos hoje, né? Pessoanos, drummondianos, vocês vejam como é engraçado, né? Como isso suscita a mesma questão poética, o texto suscita a questão poética mesmo. Quem mais queria falar alguma coisa? Como eu já falei, tem um monte, mas deixa para depois. Eu queria voltar aqui a um trecho que eu não sei italiano e não li no original, então pode ser que seja mais poético ainda do que isso, mas mesmo com a tradução e com as traições possíveis, eu achei muito poético esse trecho que ele fala, porque, meu caro senhor, não sabemos do que é feito esse desejo de viver, mas existe. Todos sentimos aqui, como uma angústia na garganta, o gosto da vida que nunca se satisfaz, que nunca se pode satisfazer, porque a vida, no próprio ato de a vivermos, é tão gulosa de si própria que não se deixa saborear. Achei isso incrível. E é interessante também que ele usa aqui a ideia de angústia, que é uma categoria central para o Heidegger, né? É exatamente a angústia que estabelece esse nexo entre finitude e compreensão de sentido, né? É muito interessante. Agora, eu tive uma leitura, eu preciso reler, porque assim, eu não vi uma esposa de carne e osso no Cristo. Para mim, a esposa era a morte. A esposa que ele se referia era a própria morte. Mas eu preciso, então, voltar ao texto. Não, mas sei lá. Depois ele fala literalmente, tá vendo aquela lá? Ela é a minha esposa. E ela não era a morte? Então, no fim, acaba sendo a morte, ele vê ela como a morte, né? Apesar de, por isso que eu falei que a minha esposa não me ouça aqui, a esposa, ela realmente representa a morte dele, né? Mas, e você tem essa imagem ambígua. Quando eu comecei a ler, a primeira impressão, falei, mulher de preto, né? É a morte, ele está falando da morte.
E aí, quando ele começa a descrever, e ele fala, ó, tá vendo aquela mulher que tá olhando? Não, ela faz isso sempre e tal, não sei o quê. E aí ele começa a dizer como ela trata ele em casa. Que, inclusive, ela chegou a fazer arranhar o lábio para poder dar beijo nele e assim por diante. Então, ele realmente está falando da esposa. Aquela mulher é a esposa, que segue ele, que acompanha ele, que vai tomando conta dele. Mas, metaforicamente, é a morte, não tem dúvida. Né? É legal isso. Eu vi menos a morte como metáfora da esposa e mais a esposa como metáfora da morte. Verdade. Que a esposa de ninguém nos ouça. Seremos todos esposados por ela, de alguma forma. E a segunda personagem, que é uma mulher, que é a esposa que provoca essa que no Nenhum 100 Mil, né? É a observação da mulher que faz ele também perder se fragmentar todo, que a mulher fala, nossa, o nariz é torto, você não... E aí, a partir disso, desse olhar que... Mas, de fato, é um amálgama, né? É a personagem, é a mulher e é a morte. E é curioso, né? Ele tenta fugir de um olhar objetificado e ao mesmo tempo, ele dá vida tem esse movimento contrário, assim, tenta imaginar vidas possíveis para objetos, né? Para coisas. Isso é muito forte, eu achei, essa relação, né, essa troca, né, entre uma personificação dos objetos e uma objetificação, uma certa objetificação do humano, né, ou pelo menos, não sei se uma objetificação do humano, mas na balança, né, na balança das sensações, dos sentimentos, da expressão de modos de pensar, né, na balança da peça, na economia da peça, e na fala dele, os objetos são muito mais sensíveis ao humano do que os humanos, né? Então, existe uma certa, não sei se diz personalização do humano, mas um certo esvaziamento, né, do caráter humano do humano, né? Uma desumanização, né? Uma falta de sensibilidade humana, E, ao mesmo tempo, os objetos, como objetos que são curiosos, que querem saber quem é esse doente que se sentou aqui, o que será que ele tem, quanto tempo de vida será que ele tem, será que a cadeira se lembra de todos os que se sentaram ali, né? E aí ele começa a entrar numa espécie do que seria um fluxo de consciência da cadeira, né? Tem um movimento nessa peça que eu achei muito bonito e muito forte, que traz o poético também, acho que a Carla aponta isso, que ela é, ao mesmo tempo, assim, de primeiro momento, muito metafórica, né? É curioso, porque a questão central dela, que é o câncer na boca, né, o tumor de boca, na boca, ele é colocado por uma metáfora belíssima, né? Quando o nome da peça é belíssimo, né? O homem da flor na boca, né? Então, e é interessante porque ele faz esse jogo, né? Quando ele está descrevendo, quando ele chega, enfim, à questão da doença em si, né? Tá vendo essa marca aqui, essa flor que eu tenho aqui na minha boca, né? Mas ele, antes de fazer a metáfora, ele vai fazer a descrição médica. Isso aqui se chama epitelioma, não sei como é que ele fala lá, mas aí ele já entra na questão poética, ele vai dizer, essa é uma palavra bonita, né? E aí palavra doce. Uma palavra doce que vai depois ser metaforizada na imagem da flor. Então, é muito interessante isso, né? Mas, ao mesmo tempo, então, assim, muito metafórico, interessante essa metáfora do câncer ser, de novo, uma metáfora vegetal, né? A gente leu a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, em que a metáfora do câncer também tinha ramificações vegetais, tinha ramos, né? Lembram essas questões? É interessante ser, de novo, uma metáfora vegetal, né? E tem outras questões de metáforas vegetais, ele fala, então, quando as eras vão subindo nos muros, né? Ele faz um uso de algumas metáforas vegetais,
mas, ao mesmo tempo, a primeira camada poética, poderia dizer, de linguagem, é uma camada muito metafórica, que é muito bonita. A medicina também é cheia de metáforas belíssimas para descrever alguns sintomas e algumas doenças, né? É muito bonito. E muitas metáforas vegetais, né? Eu gosto muito de uma que é o tal do pulmão em árvore em brotamento. Eu acho isso assim. Sempre me lembro dessa porque eu acho uma imagem belíssima. Mas aí você vai olhando e você fala, peraí, mas tem uma segunda camada, que é a camada metonímica, né? Isso me lembra muito a obra da Carla, né? A Carla falou que lembrou uma coisa que me lembrava a mim, mas tem uma coisa que me lembra ela, que se a gente pega os poemas da Carla, assim, a obra poética da Carla, os poemas Satélite, por exemplo, que é o livro que foi lançado, foi o ano passado, né, Carlinhos Satélite, eu já nem sei, perdi a noção do tempo. Você vai ver que ele é um poema de caquinho, são poemas de caquinho, focados, que dão zoom, vamos dizer assim, para usar uma palavra up to date, em pequenos detalhes, né? E esses pequenos detalhes acabam reverberando, né? Ganham um sentido. Isso é muito metonímico, né? É a asa no poema da Carla, nos poemas da Carla, é a asa da xícara, né? É a mancha do café. Então, isso tem no texto do Pirandello também, né? Então, assim, é o modo como o papel embrulha, né? É o modo como o dedo segura a fita, né? Essa coisa muito metonímica e que também amplifica os objetos, né? Frente a um humano que se esvazia, né? Então, assim, essa coisinha aqui na minha boca, é esse detalhe, né? Que, na verdade, é o detalhe que é tudo, né? O detalhe que é tudo. Então, é muito poético mesmo esse texto do Pirandello, eu achei. Vou pegar meu fio aqui do computador. Vocês podem ir conversando. É um zoom, né? São vários zooms que acontecem no texto. Eu fiquei curiosa para saber desses desajustezinhos que vocês viram em relação ao italiano, assim. Porque eu só captei um, né? Que eu de fato achei estranho esse chapéu sem frescura. Achei que era muito pobre essa imagem, eu não tinha entendido. Eu falei, eu vou lá dar uma olhada no. Sabe uma coisa. Opa. Sabe uma coisa que eu achei? Não sei se o Hélio quer apontar outras coisas, mas assim, não só em relação a essas questões de certas imagens mesmo, de certas imagens que são traduzidas. Depois eu posso até tentar ver se eu marco e te mando, mas e para os outros também, se vocês quiserem. Mas certas imagens, como essa imagem da pena piangendo, né, que é essa coisa caindo, né? E que também é uma espécie de metáfora vegetal, né? Porque você tem o chorão, né? Chorão. Que é a árvore que chora. Mas assim, o que eu achei também em relação à linguagem que me achei muito curioso, muito curiosa, assim, porque achei muito curioso, é que existe um jogo que eu não sei, eu não sou assim, eu sou fluente em italiano, mas não sou assim tão lida em literatura italiana, né? E também eu sou fluente no italiano fiorentino, né? Que é o italiano oficial, vamos dizer assim, mas não conheço os dialetos. Então, existem algumas palavras ali que me parecem ser mais dialetais, né? Algumas expressões que eu senti assim, falei, isso não é italiano corrente, né? O italiano oficial. E a outra coisa que eu senti, não sei se vocês perceberam, não dá para perceber na tradução mesmo. Agora eu estou pensando que é assim, ele trata o freguês, o homem da flor na boca, trata o freguês na terceira pessoa. É lei, né? Como no francês, como no português de Portugal também. Ele não trata por tu. Não trata por tu. Ou seja, é um tratamento formal.
Ele trata por lei, ele é tudo na terceira pessoa. Porém, então assim, parece que ele estabelece uma distância, né, entre o freguês e ele, uma distância de uma certa formalidade. Ao mesmo tempo, ele usa de certas expressões que são muito coloquiais, sabe, assim, certos modos de dizer que não são formais. E tem essa coisa do dialeto. Então, eu fiquei intrigada, eu falei, mas que tipo de relação ele está estabelecendo aqui com esse freguês? Não é uma relação de intimidade, mas também não é uma relação de total formalidade, é algo ambíguo. E você pega isso nas formas da linguagem que a tradução não abarca, né? E eu não sei explicar, assim, eu não sei interpretar isso, assim, de chofre, assim, por quê, né? Mas é algo digno de nota. Eu, pelo menos, achei, não sei se o Hélio notou também essa diferença da formalidade com a informalidade. Então, eu acho que isso daí, Fabi, tem muito do dia a dia lá, do italiano lá. Hoje não tem, eles não fazem mais essa diferença do tu, do lei. É uma coisa que para mim, por exemplo, foi estranho, porque lei, para mim, sempre foi senhor, senhora. Né? Uhum. E hoje não, eles usam isso de uma forma corrente. Então, eu até não estranhei muito que isso tivesse misturado. Né? Uhum. Mas Agora, pensando que isso são anos, no 1920, tem mas 100 anos, é que né? agora você me chamou a atenção para a época, né? Então, que é uma questão interessante também, porque cria uma ambiguidade, né? Porque vejam, o que é uma linguagem formal e uma linguagem informal? Estou pensando junto com vocês. É a ambiguidade entre de certa forma, remete a essa questão da aparência, né, de uma formalidade da aparência e de algo que se imiscui nessa formalidade, que é tem certas escorregadas na intimidade, assim, sabe, na linguagem. Então, é interessante a gente ir percebendo isso e eu acho que a tradução também não consegue, não deu conta, sabe? Eu não sei nem se daria, mas não deu conta de fazer. Que eu acho bem interessante também. Sabe o que eu queria que você comentasse um pouquinho, Carlinha? Eu queria também pensar, é um texto muito curto, né? Certo, é um texto quase que como você falou no início, quase que uma leitura de um poema, ou a gente poderia dizer quase que como um susto, né? Assim, algo, eu até me vi aquela palavra do alemão, aquela coisa do Blitzkrieg, sabe aquela coisa aquele ataque relâmpago, assim, que é o Blitzkrieg alemão, né? Plá, ataque relâmpago. Porque é uma espécie de ataque relâmpago, né? Essa peça, pá, né? E assim, no final, como a última frase é: o freguês ficou lá com o olho estatelado, olhando sem entender nada, né? O espectador também se sente assim, eu acho. Pelo menos eu me senti igualzinho, assim, falei, nossa, o que aconteceu aqui, né? Sabe? E fala um pouquinho dessas formas curtas. A Carla é uma dramaturga que trabalha com a questão das formas curtas no teatro, né? Ela tem essa relação de quebra de quarta parede, de metateatro, com as peças dela, né? Trabalha isso, inclusive, em cursos de dramaturgia, nessa coisa das formas curtas. Fala um pouquinho desse efeito, porque eu acho que é interessante, é muito contemporâneo, né? Pois é uma peça já tem 100 anos, né? Mas é muito contemporâneo também essa ideia de uma ação relâmpago, né? Que é essa coisa do teatro moderno, né? Pois é, isso que me chama muita atenção também nessa peça hoje. Ela é bem aquela ideia do Chekhov, né? Que ele falava que como era? Que se uma arma aparece em cena, ela tem que atirar, né? E aí ela é contida, nem sei dizer isso, uma bomba quando você pega um neutro, sei lá, uma bomba nuclear, né? Ao mesmo tempo,
ela é esse é o texto, né? Levado à cena, tem milhares de possibilidades de recriá-lo, assim. O próprio Cacá Carvalho, na montagem dele, eles escolhem tirar o freguês. Eu fiquei pensando também se na tradução, em que circunstâncias essa tradução foi feita, se ela foi feita pensando na publicação, se foi para a cena, o que a cena demandou. Sabe outra coisa, deixa eu falar da tradução que eu também senti falta? Uhum. As rubricas. Na tradução, você não tem as pausas. E aí você perde os silêncios. É louco isso, porque assim, o Homem da Flor na Boca, ele fala uma coisa, e aí no original tá assim, pausa. E aí ele continua falando e depois pausa. Depois pausa. Esses silêncios, eles são tão potentes na peça original, e na tradução você tem uma versão mais corrida das falas dele. Não tem tanta rubrica. Entendi. Isso é um problema. E porque isso interferia exatamente no... pois é, então, ela tem... Porque isso é uma questão da encenação, mas veja, ela mexe na velocidade da cena, e ela mexe na capacidade do espectador de processar, né? Quando a gente pensa no ritmo, eu sei que, por exemplo, quando eu estou lendo o texto para gravar no podcast e tal, tem horas em que você tem que pausar o que você está falando para dar tempo para quem está ouvindo mastigar, parece aquilo, sabe? Parece que precisa ficar reverberando no ar um pouquinho para que aquilo surta, sabe? Fica quase com um efeito de eco, né? E na peça traduzida perde isso porque não tem as pausas, por exemplo. Né? Então, e ainda que ela seja um tiro, digamos assim, ela tem essas muitas velocidades lá dentro, né? Ela é um tiro tipo... Como é o nome daquele diretor que é um banho de sangue de Hollywood? Ai, meu Deus. O que fez o... Tarantino? Isso, o Tarantino. A Marina, que é cinematográfica, vai lembrar. Então, vocês sabem aquelas cenas de violência do Tarantino que ele põe a câmera lenta? É mais ou menos isso, né, Carlinha? É o tiro, mas é um tiro em câmera lenta. Às vezes precisa parar para sentir bem a dor do tiro, né? Assim, na parte da encenação. Né? E ainda que seja uma peça breve, ela tem densidade, né? Então tem essas várias facetas também, né, da peça. Assim, ela não se furta a uma forma só, né? Então ela tem densidade, ela tem peso, ela tem essas levezas, né? Tem um momento que você ri daquilo e sei lá, ela pode ser montada de um jeito muito, muito ágil, muito rápido, ou então mais lento. E é uma grande personagem, né? Nossa, o Homem da Flor na Boca é um... Sabe, eu não assisti o vídeo ainda, mas eu achei engraçada essa sua observação que o freguês foi retirado, porque essa foi a minha impressão na leitura. Eu falei, nossa, ele nem devia estar ali, porque o homem o homem, né, da Flor na Boca, não deixa o freguês falar, né? Ele não deixa o freguês interromper esse fluxo de raciocínio que ele está tendo ali, o fabular, né, que ele usa para sobreviver, para viver, sei lá. Mas quando o freguês vai fazer alguma interferência ou falar, não, realmente ele fala, não é isso, é isso. Aí ele muda o fio da conversa. Eu achei muito curioso isso, porque parece um acessório mesmo, né? Assim, ele se colou ali aquela pessoa para não falar sozinho, parece, mas na verdade ele está falando sozinho. Achei muito curioso a presença desse freguês. Ou ele vai quebrando também, né, esse freguês. Ele vem com uma forma, ele fala, será que é isso mesmo? Tem certeza, né? Sei lá. E acho que é por isso que a gente sai meio baratinado no final, né? Não só porque ele fala sobre o que ele fala, mas porque eu acho que a gente também acaba se redimensionando, assim. Mas no fim,
ele tem a própria negação da morte, né? Porque é a história de todo mundo, né? Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer morrer. Então ele coloca isso de uma forma muito bonita, né? Ele fala, olha, quando você chegar na sua cidade, quando você sair da estação, vai a pé, e a primeira erva que você encontrar, você conta as folhinhas, mas pega uma grande, porque são os dias que eu tenho para viver. Então pega uma bem comprida. Nisso daí ele fala, ó, tudo bem, eu vou morrer, mas quanto mais eu puder prolongar, né? E de uma forma muito gostosa, né? Sim. E mais uma imagem vegetal, né? Sim. Planta. É interessante isso, é muito forte. Eu queria fazer assim, perguntar uma coisa mesmo por desconhecimento. Eu até, talvez também ninguém saiba, porque eu tentei procurar isso e não achei também. Mas eu tenho uma lembrança desse texto, né? Em função da minha mãe. Desde muito jovem, a minha mãe fala desse texto e fala que ela, quando jovem, foi assistir uma montagem do Homem da Flor na Boca, em São Paulo, nos anos 50. E, se eu não me engano, foi uma montagem com o Procópio Ferreira. Nossa, quem queria. E aí, eu sei que ela foi uma peça que ficou muito tempo sem ser encenada, né? Essa encenação do Cacá Carvalho, que foi acho que 2007, se eu não me engano, foi a primeira, depois de muito tempo. Outras foram muito encenadas, né, Carlinha? Né? O próprio os 6 personagens e tal. Algumas foram bastante revisitadas. E eu sei também, agora está me vindo na mente, que o falecido Mattia Pascal tem um filme, né? Um filme com o Marcello Mastroianni, que faz o Mattia Pascal, e que também é interessante da gente assistir, se a gente tiver vontade, que é um filme que eu assisti. Quando eu tinha meus 18 anos, em vez de sair para as baladas, eu ficava lendo filme e lendo livro em casa, né? Então, eu assisti há muitos anos atrás, quando eu também tinha meus 18 anos, há muito tempo atrás, 18, 19 anos. Mas eu tenho essa referência, né, dessa imagem que a minha mãe trazia desse ator importante, que eu acho que foi o Procópio Ferreira, fazendo o Homem da Flor na Boca. Eu fui procurar alguma referência a essa montagem em São Paulo, eu sei que foi nos anos 50, mas eu não achei, né? Não sei se alguém ouviu falar alguma coisa sobre isso, mas é uma coisa que eu trago assim quase como é uma referência muito antiga para mim, sabe, a referência dessa peça, e foi muito bacana para mim conseguir ler essa peça no contexto do Genan, porque eu acho que tem tudo a ver, né? E eu acho que essa ideia, não sei se a gente tiver que pensar, pelo menos para mim, no que ficou mais marcante e achei muito rico, né, da apresentação que você fez, Carlinha, é que realmente essa ideia, né, dessa fluidez, né, e dessa fixidez, né, que a gente tem na vida, esse movimento, né, entre petrificar e fluir, né, que a gente vai tendo. Eu não tinha dimensão de que isso era tão profundo na obra do Pirandello e me parece muito, muito apropriado para olhar não só esse texto, mas para olhar também as nossas performances de vida, né? Como é que a gente se comporta, como é que a gente age na nossa vida cotidiana nesse fluxo entre mobilidade e petrificação, né? E o quanto a gente tem que ter consciência, né, das forças externas e internas nossas também, né, que nos petrificam, e do quanto a gente tem que promover, ou tentar, pelo menos, promover um fluxo, né, e isso em todos os sentidos. E mais ainda, eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, que é bastante petrificada, né? Eu acho que às vezes até de uma maneira bastante cruel, bastante tanática, né? Para lembrar aí a figura da morte. Né? Então achei super
importante e muito apropriada para o meu momento pós... O meu momento pós-racista, vai, gente, eu vou dizer assim, porque eu falei, gente, eu não sei de onde que essa pessoa tirou isso, mas tudo bem, vamos conversar, né? Olha aí o fluxo de novo, né? Tentando mostrar que, não, que as coisas não são tão assim, tão férreas e nem tão petrificadas, né? As identidades muito menos, né? Então acho super importante. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, se a Carlinha queria falar mais alguma coisa. Acho que o pessoal tá quietinho. Quem quiser falar alguma coisa, por favor. A gente já está quase no nosso horário. Eu não sei dessa montagem, vou pesquisar, Fabi, vou ver se eu descubro. Eu não tive assim muito tempo de ficar pesquisando, mas é uma lembrança que eu tenho desde muito jovem mesmo, porque na cabeça da minha mãe ficou uma coisa muito forte que ela foi assistir naquele momento, e parece que foi uma montagem meio histórica, assim, num momento em que histórica não no sentido épico, né? Porque, claro, a peça tem um caráter muito intimista, mas histórico no sentido de levar ao palco, nos anos 1950, uma peça que falava sobre o câncer também, né? Pensem que, como disse o Hélio, quando a gente teve o Book Club a respeito do Crônica da Casa Assassinada, era uma doença da qual não se falava o nome, né? Então, naquele momento, isso era mais radical ainda, né? E poder promover um espetáculo que fosse endereçado justamente de certa forma, a nomeação, né, desse mal, né? Não se fala em nenhum momento de câncer, né? Mas vocês percebam que até metaforicamente, né, há a tentativa de nomear, né, a doença. Então, deve ter sido uma coisa meio forte mesmo para aquele momento, né? Então, meu avô, por exemplo, morreu de câncer aos 42 anos, foi câncer de pâncreas, também como minha mãe, mas não tinha nada a ver porque um era pai do pai, outro era pai da mãe. Mas, pai da mãe, outra era mãe, a mãe para a própria mãe. Mas eu me lembro minha avó que perdeu o marido aos 33 de câncer, meu avô tinha 42, e passou e viveu até os 92, então ela viveu dos 33 aos 92, né, com a lembrança desse marido morto. Jamais eu ouvi a minha voz pronunciar o nome dessa doença. Ela nunca falava, ela dizia como o Hélio falou assim, é aquela doença, né, é aquela doença ruim, né, que eles falavam. E, então, deve ter sido mesmo um momento marcante para o teatro brasileiro, por vários motivos, e por outros talvez que eu não saiba, né? Pelo próprio grupo, pelas pessoas, pelos atores e diretores que fizeram. E também não sei como fizeram, não sei como é que foi essa montagem, então também tenho curiosidade de saber. Mas agora com tudo fechado, né? A gente não consegue nem ir na ECA ver, lá na biblioteca, fuçar para ver se a gente encontra alguma referência também. Então, reverbera muito em mim também, pessoalmente, a leitura dessa peça. Então, gente, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Podemos encerrar? Carlinha, quer falar as coisas de fim? Olha, as coisas de fim. As coisas de fim. Não, só agradecer mais uma vez, foi super bacana, me senti super à vontade, tava super... Você preparei tá em casa, bastante. né? Mesmo assim. Acho que tá. Então, foi ótimo, obrigada. Muito bom. Então tá bom, gente. O pessoal tá dizendo, tá fazendo seus agradecimentos, né? A gente quer ver Fronteira, Carla. Vamos ver se volta, né? Se volta a gente online, tá querendo a gente tá querendo, vou te falar. A emoção é tanta que travou. Travou, pá. Agora voltou? Voltou. Pronto. Então, a gente tinha conversado com a Andréia até a possibilidade, não apenas para o Genan e para o Book Club, mas também para os nossos alunos de graduação, porque são 4 turmas.
e de repente a gente podia fazer eles fizeram uma sessão do Fronteira online, uma ou duas, né? Eu não sei quantas foram, se foi mais do que isso. E eu vi no teatro mesmo. Mas, de repente, se o grupo puder e tiver interesse, a gente podia fazer uma sessão escolar, vamos dizer, em que nós somos os alunos. Sim, vou falar com eles. A gente quer fazer, a Andréa também apoia, porque a gente está querendo bastante. A gente está falando muito dessa peça, muito, muito, muito. Porque tem que vê-la. Sim, vou falar com o grupo. Legal. Obrigada. Tá bom. Aí a gente conta para todo mundo, se acontecer, e convida todos. Tá? Eu agradeço muito a presença de todos, em especial da Carla, das minhas alunas queridas. A Carla, só mais uma coisa, hoje está bem pessoal o encontro, mas não dá para ser diferente, né? A Carla, uma vez no Café lá das Letras, falou para mim assim, que ela tinha certeza que ela me via como mãe de menina. Né? E eu que tenho um filho só e um menino, dizia para ela, mas será? Eu, mãe de menina? Mas eu digo para vocês que eu sou mãe de muitas, viu? Inclusive ela, Andréia, Marina e as minhas outras meninas que estão aqui hoje. Então, é um espaço afetivo hoje, bem do coração mesmo. Então, eu agradeço muito a presença de todos e a paciência com esses meus eflúvios maternais na data de hoje. E até o próximo Book Club, nós vamos ler A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, com o professor Paulo Mota, que é um especialista em século XIX, um professor colega nosso lá da Letras, que está na França. O próximo Book Club vai ser broadcasted diretamente de Paris. E a gente vai tratar, então, a Dama das Camélias e a questão da tuberculose. E aí nós vamos, todas nós, mulheres, vocês não precisam, rapazes, mas se quiserem também podem, sair do encontro como vem os franceses, tudo francês, camembert e tal, e nós vamos sair do encontro com uma Greta Garbo dizendo assim, I want to be alone. Ok, gente? Tá bom? Então, um beijo para todos, muito obrigada, boa noite e muito obrigada. Tchau.